Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo. Eu não gosto muito desse ambão aqui porque ele é grande, não é eu que sou pequeno. É o ambão que é grande, né? Eu fico um pouquinho escondido aqui. Então eu não vou usar tanto ele. Então, como já foi falado, sou Frei André. Estou perto já de completar 8 anos de padre. Estudei junto com o padre de vocês um tempo, né? E como carmelita mensageiro do Espírito Santo, tenho 13 anos, graças a Deus também. Então, sou muito feliz de viver como consagrado e estou feliz também de poder acolher vocês aqui na nossa casa. Quem aqui já esteve no nosso convento? Vocês duas, né? Então, sejam bem-vindos, vocês que vêm pela primeira vez participar. Espero que não seja a primeira de muitas outras vezes. Amém? Como eu disse vocês no início, quando eu os acolhi aqui, né, o Monte Carmelo, essa casa aqui é o nome, né, da comunidade, a comunidade Monte Carmelo. O Carmelo é justamente esse lugar, esse ambiente do encontro com Deus, né? Esse ambiente onde nós podemos e somos chamados a buscar a Deus, ter uma proximidade com Ele e sair daqui restaurados. Você acha que é possível isso acontecer? Já está acontecendo, né? O tema que eu vou partilhar aqui com vocês hoje é justamente o tema central também, que é renovados pelo Espírito Santo. Eu vou usar 2 textos bíblicos, um do Novo Testamento e outro do Antigo Testamento, e eu acho que é um tema realmente muito pertinente, sem dúvida. Apesar de muitas vezes, talvez, a maioria de vocês ter participado já de pregações com esse tema ou semelhantes a ele. Porque diz respeito ao quê? A vida no Espírito Santo. Eu acho interessante que hoje na igreja, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu percebo hoje na igreja que a gente vive, na igreja católica, evangélico nem se fala, mas estamos falando aqui na igreja católica, existe uma certa confusão. Existe rixas, brigas. Uns pendem mais para um lado da doutrina, temos que saber a doutrina. Aí o Papa fala uma coisinha lá que se interpreta mal. Meu Deus, o Papa é o anticristo. Outros já vão para o lado da moral, né? Dos costumes, tem que ser certinho. Outros da liturgia, e a liturgia tem que ser impecável. Pode ser até o padre, já chega falando para o padre. Outros já vão, os carismas, né? Os carismas, xalalababá, xalalababá. Enfim, se nós não cuidarmos, tudo isso que é justo, que é bom, que é digno, que é verdadeiro, porque eu só falei coisa boa aqui. Moral da igreja, a doutrina da igreja, a liturgia, uma vida com os carismas, tudo isso é justo. Tudo isso é bom. Tudo isso faz parte da igreja, faz parte da vida cristã. Mas por que existe essa confusão? Vocês concordam comigo? Não existe? Existe, né? Ah, não pode bater palma na missa. Nossa, aí já é uma briga, né? Se bater palma na missa é isso, é aquilo. Ninguém é obrigado a bater palmas na missa. Mas é a ponto de dizer que é quase uma heresia. Assim vai, só estou dando alguns exemplos, né? Nem falando da linha mais política e social dentro da igreja, que aí vai, enfim. Mas onde está a grande questão nisso tudo? Na verdade, eu tenho uma solução para isso, que não é minha, mas é que a própria igreja ensina. Qual é a solução? Qual será? Para que todas essas realidades, essas diferenças, porque não é errado eu dizer, não, eu sou católico, mas eu
eu sigo uma linha mais doutrinal, eu sou da linha mais dos carismas, eu sou de uma linha mais moral ou social mesmo. Não é errado. Mas então como que a gente vai poder unir isso tudo? Como que nós vamos poder unificar, fazer comunhão diante dessas diferenças e realidades? É justamente essa que é a grande dificuldade. O cristão, ele é chamado a viver uma vida no Espírito Santo. E isso é o fundamental da nossa fé. Indiferente da linha que eu sigo, pode ser qualquer uma dessas linhas. Porém, o que vai me fazer cristão não é eu ter um grande conhecimento da doutrina, conhecer toda o catecismo da igreja, o que o Concílio Vaticano II diz, e que os outros concílios disseram, os padres da igreja. Claro que é importante conhecer, mas não é isso que vai me fazer um verdadeiro cristão. Nem mesmo eu ser uma pessoa super carismática, e até mesmo no uso dos dons, né? De profecia, de palavra de ciência. Muito menos, né? Aquela liturgia impecável. Tudo isso é importante, mas não é isso ainda que me faz ser um verdadeiro cristão. Seja bem-vindo, padre. Esse é o pastor que não abandona suas ovelhas. Muito bem, padre. Então não é isso que nos faz realmente cristãos autênticos. Porque isso são aspectos exteriores, ou podemos dizer, deveriam ser frutos de algo muito mais importante. O que é mais importante? A vida no Espírito. E aqui quando eu falo vida no Espírito, não é que eu estou falando apenas de carismáticos, né? Porque hoje muitos pensam assim, se fala vida no Espírito, se precisa com os carismáticos. Não. Todo o cristão, porque é a própria palavra, como nós vamos ver aqui, que nos diz isso. Nós precisamos viver uma vida no Espírito para sermos autênticos cristãos. E aí sim, quem vive no Espírito, ele pode seguir qualquer linha. Linha mais doutrinal, mais moral, mais litúrgica, mais carismática e até social. Mas se vive uma vida no Espírito, ele não vai atacar o outro. Ele não vai achar que só eu, só estou certo, só essa linha que está certa. Porque o Espírito justamente, ele vem para nos unir, gerar comunhão. Então, vocês têm a Bíblia aí. Romanos capítulo 8, essa é a primeira passagem que eu quero usar. Capítulo 8, versículos 9 e 13. Eu não vou usar todos os versículos aqui, apesar de ser importante também. Aqui o subtítulo desse capítulo 8, na minha Bíblia de Jerusalém, está a vida do Espírito. Como está aí? Espírito que dá vida. Então é isso aí mesmo. A vida do Espírito. Acho que a maioria de vocês tem a Bíblia Ave Maria, né? Tá. A minha é Jerusalém, mas acredito que não vai ser tão diferente. Romanos capítulo 8, versículo do 9 ao 13. Todos encontraram? Então vamos lá. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Se porém Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito, que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo,
vivereis. Palavra do Senhor. Então aqui São Paulo, que faz esse capítulo, é uma verdadeira teologia do Espírito, e São Paulo é esse homem, esse profeta, esse apóstolo do Espírito Santo. Ele vai dizer nesses versículos algo simples. Resumindo, o Espírito Santo, ele é vida. É o Espírito Santo que nos dá vida. É pelo Espírito Santo que eu vivo a verdadeira vida. Mas o que isso quer dizer? Que vida é essa que São Paulo está falando? São Paulo aqui se refere, e ele também vai usar esse termo, né, do homem novo, para falar do homem velho e do homem novo. Então, São Paulo acredita que com a salvação que Jesus Cristo realizou na nossa vida, nós nos tornamos homens e mulheres novos. Por quê? Porque pelo batismo, nós recebemos uma vida nova. Que vida é essa? É a vida da graça de Deus. É a vida espiritual. Então é como se hoje em nós existissem duas vidas. Como se fosse uma analogia. Duas vidas. A vida humana, a vida da carne, não no sentido apenas negativo, né? Não apenas no sentido carne, a gente já pensa, não, é negativo. Não, a carne no sentido aqui da vida humana, normal. Mas também uma vida espiritual. E o grande mal hoje do mundo, e até mesmo dentro da igreja, é que nós cultivamos muito mais a vida da carne, mesmo nesse sentido positivo também, né, das nossas coisas do dia a dia, do trabalho que eu tenho que ter, do estudo que eu devo realizar, do lazer. Hoje se fala bastante, né, de qualidade de vida, e aí tem os coach, né? Coach para lá, coach para cá. Tudo isso da carne no sentido até mesmo positivo, mas nos preocupamos tanto com a carne, né? Hoje fala também bastante de liberdade financeira, né? Nos preocupamos bastante com a carne e esquecemos dessa outra vida, que é a vida do Espírito, que habita em nós e que se não for cultivada, essa vida não cresce. Então, nós temos como que duas vidas dentro de nós. Por isso que precisamos alimentar essa vida que vem do Espírito. Porque, como vai dizer lá no livro de Gálatas, nós somos chamados a dar frutos. Mas como cristãos, somos chamados a dar que tipo de frutos? Frutos no Espírito. Quem aqui é do ministério de música? Eu não sou, tá? Só tô aqui, né? Então, eu posso cantar muito bem, tocar muito bem, posso emocionar os outros com a minha música, com a minha voz, com a minha maneira de conduzir uma oração. Mas se eu não tiver no Espírito Santo, vai ser da carne. Não só no sentido negativo, até às vezes tenho até uma boa intenção. Mas simplesmente no sentido que é simplesmente no nível humano. Agora, quando eu vivo uma vida de fato do Espírito Santo, quando eu alimento essa vida do Espírito Santo em mim, quando é o Espírito que reza, que canta em mim, aí os frutos não vão ser apenas humanos. Eu não vou só simplesmente fazer uma pessoa chorar, se emocionar, e naquele momento ali de um impulso dizer, né, eu aceito Jesus, eu amo Jesus. O fruto do Espírito quer dizer o quê? O fruto não vem de mim apenas, não vem apenas dos meus dons naturais. O fruto, ele é algo espiritual, ou seja, como que sobrenatural, ou seja, divino. Então o que vai causar naquela pessoa ali, a ação naquela pessoa vai ser uma ação também divina. Ou seja, pode provocar uma verdadeira conversão, uma verdadeira cura, uma verdadeira libertação, um verdadeiro batismo no Espírito Santo.
Ministério de intercessão. Muito bem, mesma coisa. Às vezes eu posso rezar por uma pessoa com palavras bonitas. Posso até mesmo usar dos carismas. Mas se eu não cultivar uma vida no Espírito, mesma coisa, nivelado, nível humano. Que pode simplesmente ser algo emocional, sentimental. Pode até fazer um bem no momento ali, aquela oração. Mas não dá o verdadeiro fruto. É o fruto no Espírito Santo. E é isso então que São Paulo, por isso que São Paulo usa tanto aqui a palavra, a expressão vida, né? Porque ele usa vida no substantivo, usa vida no sentido também, como verbo. Então Cristo em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos dará vida também a vossos corpos mortais mediante o seu Espírito que habita em vós. E a última frase: pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Eu não vou entrar aqui nas obras da carne, seria um outro tema, mas a gente também já conhece. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é justamente isso, essa busca que nós devemos ter em cultivar uma vida no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e é isso que nos identifica como cristãos de fato. Frei, mas o que nos identifica com cristão não é viver a vida de Cristo, nos identificar com Jesus Cristo, ter os sentimentos, o pensamento de Jesus Cristo? Claro que é isso. Mas quem realiza isso em nós? Quem que nos identifica com Jesus Cristo? Quem nos faz ter os sentimentos, o pensamento de Jesus Cristo? Quem? O Espírito Santo. Então a obra é pelo Espírito Santo. Eu estava vendo uma pregação do Padre Léo. Vocês conhecem o Padre Léo? Acho que a maioria aqui conhece, acho que todos conhecem. E ele falava justamente isso, eu achei muito interessante. A vida de Jesus Cristo, desde o momento da concepção até a hora da sua morte, na ressurreição, estava toda permeada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que fecunda, podemos assim dizer, o Cristo, o Verbo, na Virgem Maria. E é o Espírito Santo que vai fazendo com que o Verbo, então, vá tomando carne no corpo da Virgem Maria, fazendo também o Cristo humano crescer no seio da Virgem Maria. É o Espírito Santo que conduz Jesus também à sua missão, São Lucas, que é também o evangelista do Espírito, ele fala isso. Jesus, depois do deserto, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e também pelo Espírito é conduzido à missão. É o próprio Espírito Santo também que está ali conduzindo Jesus, e que fortalece Jesus na sua paixão, morte e ressurreição. E aí depois, no final da vida, Jesus vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Porque é justamente também o próprio Espírito Santo que está ali agindo na nossa redenção. Então toda a vida de Jesus está permeada da ação do Espírito Santo. Significa o quê? Que a nossa vida também como cristão, como batizados, e não apenas como carismáticos, deve ser permeada por essa vida no Espírito. E quantas coisas, de repente, na nossa vida, nós poderíamos evitar, ou poderia ser muito mais, podemos dizer assim, fáceis, se vivêssemos uma vida no Espírito. Porque o Espírito, ele nos conduz com sabedoria, nos dá fortaleza, nos dá discernimento para tomarmos as opções e fazermos as atitudes corretas. Quantas coisas poderíamos evitar na nossa vida se buscássemos realmente essa vida no Espírito. Amém?
Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem fazer, tá? Não tem problema. Bom, dito isso, como eu disse para vocês, eu queria usar 2 textos bíblicos. Por quê? O padre está falando aqui dessa vida no Espírito que nós devemos cultivar e da importância disso. O que eu queria agora refletir, partilhar com vocês é como então, Frei, nós podemos alimentar essa vida no Espírito em nós. Como nós podemos fazer com que o Espírito Santo, ele de fato seja o agente primeiro na nossa vida. Seja na nossa vida da igreja, na missão que Deus nos confiou, no ministério que Deus confiou a vocês, seja no nosso dia a dia, lá no trabalho, lá na faculdade, né, com a minha família ou com os meus amigos. Eu sempre e em qualquer lugar devo ser essa pessoa que é mensageira do Espírito. É possível? Sardinha um pouco para o nosso lado aqui, né? Carmelitas, mensageiras do Espírito Santo. Mas não é só porque eu sou carmelita mensageiro do Espírito Santo, não. É porque realmente isso é próprio de todo cristão e de todo batizado. Então, como alimentar isso? Então, eu vou usar um texto. Quando eu estava rezando para essa pregação, me veio o texto de Santo Elias. Está no livro de 1 Reis. Se alguém achar aí, diz a página, que na minha página deve ser diferente, porque é outra Bíblia. Mas da Ave Maria, se alguém achar primeiro aí, fala para ficar mais fácil de todos acharem. É 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. Qual? Página 391. Versículos do 1 ao 8. Santo Elias é carmelita, né? Não sei se vocês sabem, é carmelita. A tradição do Carmelo, né? Santo Elias é considerado também um dos nossos patronos. Porque foi justamente lá no Monte Carmelo onde teve uma experiência profunda com Deus. Todos encontraram? Então, 1 Reis, capítulo 19, eu vou lendo aqui, seguindo até o capítulo 8. Então, eu vou ler todo o texto, depois a gente vai pegar os versículos mais importantes. Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Bersabé, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre pedras quentes e um cantil de água. Comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu. E depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Palavra do Senhor.
Então eu vou pegar alguns versículos desse texto, mas só contextualizando aqui. Elias vivia na época do rei Acabe, que era o rei do reino de Judá. E Acabe foi um rei, como vai dizer a própria escritura, infiel. Ele então começou a cultuar outros deuses, deixando o Deus de Israel. Casou com essa mulher aí, Jezabel, que era também uma pagã, e começou então a cultuar Deus, ou os deuses do Baal. E aqui teve um determinado momento, não vou entrar profundamente nesse fato. Santo Elias um dia chama todos os profetas, de Baal, e acaba exterminando, como vai dizer aqui, ao fio da espada, todos os profetas, depois de um ato prodigioso. Não sei se alguém já conhecia esse texto? Alguns já. Quem já conhecia? Só para eu ter uma ideia. Que bom. Então, Santo Elias agora aqui, ele está sendo perseguido pela rainha, que ficou irada juntamente com o rei. E como nós percebemos aqui, a rainha parece que manda mais do que o rei. Então ela manda perseguir Santo Elias, que sai deserto adentro fugindo. E aí, como nós vimos depois, ele perde a morte e Deus o restaura, o renova. Como nós estamos falando aqui de sermos renovados pelo Espírito Santo, é bom a gente esclarecer bem isso. Renovados pelo Espírito Santo necessariamente não quer dizer que a gente precisa estar em depressão, precisa estar totalmente desanimado, desolado para ser renovado. Nós podemos dizer que existem dois motivos para nos deixarmos renovar pelo Espírito. Um mais negativo e outro positivo. O negativo é isso que eu falei. Às vezes a gente pode estar por diversas circunstâncias da nossa caminhada, ou na vida pessoal, ou na vida na igreja, podemos estar de fato desanimados, meio desolados, decepcionados, e aí precisamos de uma renovação no Espírito Santo. Mas não só isso, aí cada um se encaixa, aí o padre vai falando, cada um se encaixa em como se encontra nesse momento, de repente uma necessidade de renovação nesse sentido realmente mais negativo, porque precisa, mas também no sentido positivo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é criativo, gente. O Espírito Santo não é paradinho, por isso que é fonte de água viva. Uma fonte nunca para de jorrar. Frei, eu tô bem no meu ministério, tô bem lá na minha família, tá tudo bem na minha vida, tô vivendo uma vida de oração que faz tempo que eu não vivia. Que bom. Então não preciso se renovar no Espírito Santo. Posso sair daqui, dar uma caminhada? Não. Por quê? Pode ter certeza que o Espírito Santo tem algo novo para te falar, para realizar, para te conduzir na tua vida. É sempre novo o Espírito Santo. Muito criativo. Então por isso que, seja num lado ou do outro, nós precisamos ser renovados pelo Espírito. No caso aqui de Santo Elias, é mais nesse sentido negativo, Ele sentou debaixo de um junípero e falou: Senhor, chega, não cansei já de fugir, eu quero morrer. Nós podemos entender isso também como uma morte espiritual, Às vezes na nossa caminhada a gente pede isso para Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu vou continuar a minha vida, mas não no espírito, a minha vida da carne. Vou seguir lá meu trabalho, meu estudo, meus sonhos, meus projetos. Tá muito difícil por aqui, tô cansado, vou chutar o balde. Foi bom enquanto durou, Senhor. Às vezes nós podemos passar por esses momentos também. Mas então no caso de Santo Elias aqui, ele está desolado, ele está cansado. E aí o que é interessante é que conta 300 profetas, ele não teve medo, passou-os ao fio da espada, mas diante dessa mulher de Jezabel, aí ele estremece, aí ele entrega os pontos. Então perceba que a força não vem de nós, ela vem de Deus. Quando deixamos que essa força de Deus atue em nós, nós podemos enfrentar quantos inimigos for, e nós podemos sair vitoriosos. Agora, quando então de repente nós confiamos nas nossas forças apenas,
ou quando deixamos de confiar realmente que Deus pode nos dar a força ou a capacidade de passar por qualquer situação, aí de fato nós estremecemos até diante do menor inimigo, da menor situação, do menor problema. E aí o que fala a palavra? Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Aí, como eu disse, salvar a vida, sua própria vida. Ou seja, ali então, ele realmente estava preocupado nesse nível mais carnal, humano, salvar a própria vida. Ele não foi buscar o Senhor, ele não foi buscar rezar, ele não foi buscar uma palavra, ele simplesmente ficou com medo e quis salvar, preservar a sua vida da carne. E aí ele vai pelo deserto, né? O deserto aqui que a gente pode entender o quê? A nossa própria vida, né? O deserto é muito significativo na Bíblia, né? O povo 40 anos no deserto, né? Jesus que jejuou 40 dias e ganha forças ali para a sua missão. Mas, ou seja, o deserto aqui é a nossa própria vida. A nossa vida ela acaba sendo um deserto porque nós partimos de um ponto para chegar em outro ponto, né? E também porque, né, o deserto é esse lugar de encontro com Deus. Mas esse encontro com Deus, por causa do silêncio, por causa dos demônios que lá tem, como Jesus enfrentou os demônios, por causa justamente que no deserto tem que fazer o quê? Caminhar. Quem está no deserto tem que caminhar, porque se ficar parado ali diante daquele sol, vai morrer. Então tem que caminhar. Se parar, morre. Então é o deserto da nossa vida. Então Elias segue o seu caminho. E aqui eu quero elencar 4 elementos, porque é aquilo que eu estava falando no início, antes de começar esse texto. Quero dar para vocês 4 elementos para nos ajudar a cultivar essa vida no Espírito. Não são elementos assim que vocês vão, que é novidade, que são novidade. Ah, é isso? Eu falei, não, todos eles você conhecem e conhecem muito bem. Mas como é fácil da gente esquecer, como é fácil da gente desvirtuar, como é fácil da gente focar em outras coisas que não são as essenciais. Como é fácil de nós priorizarmos aquilo que é secundário em detrimento daquilo que deve ser o essencial, o absoluto. Então por isso que esses elementos aqui que o padre vai dizer, que o Frei vai dizer, na verdade não são novidade, mas são essenciais, e a luz aqui também de Santo Elias vai nos ajudar então a buscar viver essa vida no Espírito e cultivar essa vida no Espírito. Primeiro elemento, então, quanto a ele, aqui no versículo 4, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Junípero está assim também no texto de vocês? Semelhante? Então uma árvore que eu não conheço, mas vamos imaginar que é uma árvore, não tão grande, porque no deserto não é que existiam, né, aquelas árvores tão grandes, mas Santo Elias encontra ali o quê? Imagina, um deserto, sol escaldante, não tem nenhum lugarzinho para tomar um refrigerante, um suco natural, nada disso. O que ele vê naquela árvore? Uma bela de uma sombra. Então aí ele quer o quê? Descansar. Descansar. Aqui eu fiz essa analogia dessa árvore que é madeira com a cruz de Cristo. O lugar onde nós devemos buscar o nosso descanso. Onde nós devemos nos abandonar. Uma vez eu estava na nossa paróquia, lá no São Norberto. Na verdade faz bastante tempo. Eu era frei ainda, não era padre. Passei em frente a uma igreja evangélica. Lá tinha uma evangélica daquelas bem tradicionalzona mesmo, né? Saião, cabelão. Ele olhou assim pra mim, fez uma cara assim, que de espírito não tinha nada aquela cara, ou só se era de outro espírito. E falou assim: tá com a maldição no pescoço.
olhou para a cruz, para Cristo crucificado e disse: está com a maldição no pescoço. Nem falei nada, porque na hora subiu sangue também, e a gente sabe que se falar não ia adiantar nada, né? Na verdade eu só falei, lê a primeira carta de Coríntios, né? Capítulo 1, só falei isso. Que é onde, né, São Paulo fala, eu prego Cristo e Cristo crucificado. Então nós, como católicos, temos a graça de poder contemplar, e está dentro da nossa doutrina, Cristo crucificado, e ver em Cristo crucificado ali, condensada toda a nossa fé. Então não é somente um símbolo, não é somente um sinal externo que me identifica como cristão, como uma carteira de identidade, simplesmente. Não é simplesmente algo bonito no sentido também da arte, né? Tem tantos crucifixos bonitos, tem uns feios também, né? Mas tem uns bonitos. Não é simplesmente, né, como uma recordação de Jesus que deu a vida por mim. Nossa, como ele foi amoroso, como ele foi bondoso. Não, a Cristo e Cristo crucificado é uma verdade de fé. E o que quer dizer essa verdade de fé? Que Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, nos libertou de todos eles e nos deu uma vida nova. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, como prova desse amor, vai nos lembrar São João. Então, contemplar Cristo crucificado é adentrar no mais profundo da nossa fé. Por isso que ali nós temos descanso. Então o descanso que Jesus quer nos dar como crucificado não é o descanso no sentido assim, não vai ter mais problema, vai ser tudo light, tudo tranquilo, uma vida fácil. Não. Olhar para Cristo crucificado e se abandonar a Ele, e encontrar no Cristo crucificado o descanso, quer dizer primeiro um convite. Jesus nos olha, nos acolhe e nos convida: vem, deixe-se crucificar comigo. E deixando-me crucificar, aí eu vou chegar à ressurreição. O que isso quer dizer no concreto na nossa vida, do nosso dia a dia? Simples, não fugir dos problemas, não fugir daquilo que Deus me chama a fazer, não fugir de descobrir aquilo que Deus quer realizar em mim e fazer através de mim para o bem das almas, para o bem da igreja. Em outras palavras, deixar-se crucificar com Cristo é crucificar uma vida carnal. E eu sempre ressalto isso, não apenas no sentido negativo, mas também no positivo, para uma vida superior, uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito. É claro que é um ciclo, né? Porque quanto mais eu vou deixando a vida carnal para viver no Espírito, mais eu sou pleno do Espírito. Quanto mais eu sou pleno do Espírito, o Espírito vai me conduzindo a abandonar a vida da carne para viver uma vida espiritual. Ou seja, a cruz de Cristo também é símbolo dessa fonte do Espírito Santo na nossa vida. O que jorrou do coração de Jesus quando a lança transpassou? Sangue e água. A água a gente sabe que é esse símbolo, né? O sangue é símbolo de vida, e a água o símbolo do próprio Espírito, que dá e gera também vida. Então por isso que o primeiro elemento para termos e alimentarmos essa vida no Espírito é buscar vivenciar na nossa vida Cristo crucificado, contemplar o Cristo crucificado. E não apenas usar a cruz, né, como o padre aqui também usa, eu uso também, mas se eu não cuidar, simplesmente é um sinal que não toca diretamente na minha vida de fé. Amém? Deu para entender? Sim, né? Espero. Versículo é o versículo 4. Ainda é o versículo 4, ele continua aqui, né? Então Elias sentou abaixo desse junípero, pediu a morte, dizendo:
Agora basta, Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Então aqui agora eu quero ressaltar essa figura aqui do anjo que fala. E o anjo fala uma palavra de quem? Ele é um mensageiro de Deus. Ele fala uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para Santo Elias. Então qual que é o segundo elemento aqui para cultivar a nossa vida no Espírito? A palavra de Deus. Eu acho interessante porque, claro, é necessário as pessoas, nosso meio católico, vem buscar o padre para ter um conselho, para ter uma direção espiritual, para a confissão, sem dúvida, e precisa mesmo por causa do sacramento, mas mais um tipo de conselho, uma direção, está passando por uma dificuldade, enfim, e é necessário, o padre está aí para isso também. No entanto, a gente percebe que muitas vezes, se nós tivéssemos uma intimidade maior com a palavra de Deus, em muitas situações, eu não precisava ficar desesperado por um padre, como se Deus não estivesse também me amparando. E como que Ele me ampara? Como que Ele pode me conduzir de maneira clara? Claro no sentido de que a gente tem que meditar, tem que refletir, tem que buscar, através da palavra. Então, a palavra de Deus, ela é essencial para que a vida do Espírito seja sempre vivificada em nós. Por isso que é necessário, sim, essa busca da palavra, meditar a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não precisa levantar a mão. Só quero que vocês meditem. Se diariamente eu leio a palavra de Deus, que seja 5 minutos, 10, 15, se eu faço isso diariamente, se você não faz, precisa, porque ela é o alimento cotidiano, é o alimento espiritual cotidiano. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém? Que Deus possa sempre, através da sua providência, deixar a nossa mesa farta. Amém. Mas não é apenas o pão de comida material que nós precisamos. Não é apenas o pão da carne que nós precisamos. Precisamos também do pão espiritual, que é sem dúvida a Eucaristia. Nós vamos chegar lá. Mas também a palavra de Deus. E quanto mais eu medito, quanto mais eu cultivo intimidade com a palavra de Deus, também o Espírito Santo ele vai encontrando espaço dentro de nós. Porque o padre está aqui falando, de vida no Espírito, mas o Espírito ele não vai agir além daquilo que nós permitimos, além do que aquilo que os nossos limites humanos, ou a nossa capacidade, melhor dizendo, além da nossa capacidade humana permitir. Ele vai agir na nossa capacidade, e a partir daí ele pode fazer muito mais do que a gente simplesmente poderia realizar. Mas o espaço ele precisa encontrar. E a palavra de Deus vai abrindo esse espaço na nossa vida, gente. Nesse ponto eu tenho que admitir. Não sei se vocês concordam. Os evangélicos utilizam esse espaço muito mais do que nós. Abrem esse espaço. Eu estou falando aqui de evangélicos autênticos, que tem, não essas coisas que a gente vê por aí, sobretudo na TV. Mas vocês concordam que existem realmente evangélicos autênticos? E eles, como não têm as outras armas, eles focam na palavra.
E a gente vê o quanto Deus pode realizar na vida deles através da palavra. Por quê? Justamente porque a palavra vai permitindo que o Espírito Santo tome posse da nossa vida. A palavra de Deus, ela vai nos dando uma visão ampla dessa vida, das possibilidades que nós podemos. Por quê? Porque a fé vai muito mais além do que nossos limites humanos podem imaginar. E quando eu olho uma palavra, como por exemplo essa aqui, nós vamos ver de Santo Elias, depois nós vamos ver no final, né, como que o Espírito renova a vida dele. E aí nós vamos perceber que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, pode realizar muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Obrigado. Porque a palavra de Deus, então, ela vai nos colocar dentro de parâmetros não apenas humanos e carnais, mas parâmetros divinos. É por isso que a palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente com a nossa vida. Por quê? Porque assim como nós temos dificuldades, a palavra de Deus está cheia, né? Isso que é bonito na palavra. Ela não esconde, não. Ela não esconde que a vida do ser humano tem lutas, que a vida do ser humano está cheia de decepções, que muitas vezes nos encontramos como aqui, Santo Elias, desolados, desorientados. É claro que não é sempre assim, né, gente? Não estou sendo profeta das trevas aqui. Mas não tem momentos que é assim? Sim ou não? Sim. Mas ao mesmo tempo que a palavra mostra isso, e nós nos identificamos com isso, ela também mostra que o milagre pode acontecer. Que a graça de Deus vai muito mais além. Que se eu confiar na palavra, e porque a palavra não é simplesmente um livro para um conhecimento, mas ela deve fazer parte da nossa vida, da nossa existência, as promessas da palavra de Deus estão aí para que elas sejam cumpridas. E no momento então que eu permito que essa palavra fazendo parte da minha vida, e eu vou percebendo essas promessas sendo cumpridas, aí o horizonte se alarga, se alarga, se alarga. Quem vive da palavra de Deus nunca se desespera, nunca. Pode passar por dificuldades, e com certeza vai, mas nunca se desespera. Nunca vai ficar tão desorientado a ponto de dizer ou pensar que Deus o abandonou ou a abandonou. Porque vai encontrar na palavra sempre luz, conforto, e aí principalmente isso que o Paulo está falando aqui, vida e vida no Espírito. Amém? Bom, continuando. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Versículo 6. Abriu os olhos e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre pedras quentes e um cantil de água. Pão cozido. Mais outro elemento. Esse é o alimento que o anjo, ele deu uma palavra e trouxe também um alimento para Santo Elias. Qual é esse alimento então? Pão cozido, não é o pão que os três fazem aqui não, para vender. O que seria esse pão? A Eucaristia, gente. Não vou poder me alongar muito porque o tempo já está terminando, mas um dos elementos tantos que a gente poderia utilizar. São Paulo fala aqui que o Espírito vou ajudar vocês. É vida, né? É vida. Vocês não iam passar no Enem nessa aí, gente.
Espírito Santo é vida. São João vai nos dizer também, capítulo 6, a Eucaristia é o pão da vida. Então nós precisamos da Eucaristia para alimentar essa vida também do Espírito em nós. Nós precisamos ter uma espiritualidade eucarística na nossa vida. Como cristãos devemos ter, sem dúvida, uma espiritualidade eucarística. Um amor por poder comungar Jesus. Eu não sei se todos aqui comungam, mas se tem alguém aqui que não comunga por um motivo ou outro, se é só uma confissão, os padres vão estar atendendo confissão depois, se é por alguma situação, né, irregular de relacionamento, enfim, procure regularizar-se. Não deixe de comungar Jesus, porque é vida. Então tudo isso que o padre está falando aqui, sem dúvida também alimenta o nosso espírito, mas a Eucaristia, né, por excelência, sem dúvida, porque aí é a vida do próprio Cristo, né, em nós. Mas como eu disse, não basta comungar, porque não é a quantidade. Quando chegar no céu, Deus não vai perguntar: e aí, quantas vezes você comungou? Não. É preciso então uma espiritualidade eucarística. Ou seja, eu preciso, além de comungar, eu preciso conhecer o valor da Santa Missa, o valor que ela tem. Porque a Eucaristia, né, abrange também esse ato litúrgico que é a Santa Missa. Eu preciso fazer adoração. Não sei qual o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês, mas se vocês conseguirem pelo menos 30 minutos durante a semana, um tempo para poder adorar Jesus, se não estiver no momento em que ele esteja, né, exposto no ostensório, mesmo que seja no sacrário, mas um tempo para adorar Jesus. Eu sempre gosto de dizer, né, adorar Jesus é como estar diante do sol. O que a gente precisa fazer para o sol poder agir em nós? Ou seja, pega na nossa pele e queima. Tem uns que ficam vermelhos, né, mas outros queimam. A gente não precisa fazer nada, só ficar diante do sol. Mesma coisa na Eucaristia. Claro que eu preciso fazer, estar diante de Jesus e abrir o coração. Mas ele vai agir de maneira imperceptível, mas ele age. Então precisamos comungar, precisamos adorar, e Eucaristia também é comunhão. A espiritualidade eucarística nos chama a comunhão. Ou seja, se eu quero ter uma espiritualidade eucarística que vai me levar a uma vida no Espírito, eu tenho que estar sempre perdoando. Não posso ter mágoa no coração. Tudo bem aquelas mágoas que a gente tem, às vezes no dia a dia. Estou falando de mágoas profundas, o rancor. Às vezes até um ódio, o desejo de vingança. Isso é incompatível com uma vida eucarística. Aí eu posso comungar todos os dias, eu posso adorar 2 horas por dia, mas se eu alimento ódio, desejo de vingança, assim por diante, qualquer sentimento de separação, de divisão realmente, não é espiritualidade eucarística. E aí o pão da vida não está encontrando vida dentro de nós, ou pelo menos nem que seja ali uma brechinha de vida para poder agir e permitir que o Espírito Santo também nos vivifique. Amém?